Olá, de volta para mais um quadro do Dr. Vê-se Podcast, esse podcast único, ímpar, sempre com personalidades, pessoas assim muito especiais. E a gente está aqui recebendo de novo uma colega, uma advogada extraordinária, a doutora Elisa Correia. Duarte. Desculpa, Elisa Duarte. Olha isso, já estou eu aqui já me confundindo. Elisa Duarte. Prazer enorme ter ela aqui e... que bom ter você mais Obrigada. uma vez. A gente uma vez bateu um papo aqui tanto tempo. Quando a gente viu, meu Deus do céu, a gente conversou mais do que deveria, né? Pois é, a gente falou sobre qualidade segurada, né? E o direito previdenciário sempre é um tema muito polêmico e instigante, né? Muito, porque todo mundo fica naquela preocupação. Ah, será que eu tenho direito? Será que eu não tenho direito? Será que eu posso ser afastado? Será que eu não posso? Mas hoje a gente vai trazer tema similar também, se tem ou se não tem direito, mas algumas novidades. Sim. E aí, doutora Elisa, conta pra gente o que a gente tem de hoje aí para conversar com quem está nos assistindo. Então, hoje a gente vai falar sobre o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, porque o INSS lançou uma nova revisão dos benefícios e essa nova revisão é sobre os benefícios de prestação continuada, os benefícios assistenciais. E é engraçado que quando a gente fala de BPC, as pessoas falam assim, eu quero dar entrada no LOAS. Né? Porque, na verdade... A LOAS é a Lei Orgânica da Assistência que regulamenta o direito ao BPC, que é o direito ao benefício assistencial. A gente precisa deixar claro aqui que o BPC, ele é um benefício assistencial. O INSS apenas operacionaliza. Ele faz parte do tripé da Seguridade Social, né, que é a Previdência, Assistência e Saúde. Ele é um benefício que ele é financiado pela política de assistência social do país. Então, a gente precisa entender que o INSS, por ele ter o braço em todo o território brasileiro, e a gente tem um país de proporção geográfica continental, né? Então, não teria outro organismo, outra entidade pública que pudesse atender a demanda de todo o território brasileiro. E aí, o que seria o BPC? Então, o BPC é um benefício assistencial no valor de um salário mínimo mensal voltado para as pessoas ou para o idoso acima de 65 anos que não tem condição, nenhuma fonte de renda e não tem família, cuja renda per capita familiar é menor que 1/4 do salário mínimo, ou é voltado, que é o que é mais comum, né? É o BPC para as pessoas com deficiências, que é o benefício voltado para aquelas pessoas que têm uma situação de enfermidade que é enquadrada no Estatuto da Pessoa com Deficiência e que ela não pode se autodeterminar em sociedade. O que é se autodeterminar em sociedade? Essa deficiência, essa incapacidade, porque a gente tem que diferenciar que essa incapacidade ela já tem uma questão de funcionalidade social, psicomotora, da pessoa se realizar e ser independente em sociedade como sujeito, de se manter como sujeito dotado de direitos e obrigações. Um cidadão que comumente poderia trabalhar e poderia se sustentar e sustentar sua família. Essa pessoa não tem condições de fazer isso. Embora exista, e aí a gente vai entrar lá no final, do benefício também, que é oriundo do BPC, né, que é o benefício que você pode também. Se você conseguir, como pessoa com deficiência, um emprego formal, né? Você conseguir se inserir no mercado de trabalho e você é beneficiário do BPC, você tem o direito a ter esse benefício suspenso. Por quê? Porque é um investimento e é um estímulo que a pessoa esteja se autodeterminando em sociedade, o estímulo que ela participe do mercado de trabalho ativamente. Então, ela vai ter o benefício suspenso enquanto ela estiver no mercado de trabalho, trabalhando, recebendo seu salário. Uma vez que ela é demitida, ela pode pedir a reativação do benefício. Esse benefício não é acessado. Tá. Uma pergunta que eu queria fazer, quando a gente fala sobre portadores de deficiência que buscam o BPC, claro que num primeiro momento é necessário se comprovar a deficiência, mas também teria o requisito da renda per capita familiar? Sim, assim como tem o requisito da renda per capita familiar para o idoso,
tem o requisito financeiro administrativo da renda per capita familiar para a pessoa com deficiência. A renda per capita familiar tem que ser menor que 1/4 do salário mínimo. Então, você pega R$ 1.412 e divide por 4. É cruel? É cruel. Mas administrativamente precisa ter um requisito lógico de corte para conceder ou não esse benefício. Mas e se a pessoa precisa de medicamentos que são caros, de atendimentos especializados? Isso que eu vou falar Como agora. É que funciona Questões isso? subjetivas sobre um primeiro aspecto vão ser discutidas judicialmente. Contudo, existe um regulamento que diz o seguinte: como é que é avaliada essa renda per capita familiar? Você tocou num ponto que administrativamente isso precisa ser considerado também, e é considerado. Quando você requer o benefício lá para o INSS, você vai juntar aí laudos médicos, por exemplo, tem pessoas que têm seletividade alimentar, tem crianças ou tem adultos que usam uma fórmula que custa fortunas e que o governo não fornece gratuitamente. Há remédios, há medicamentos que o SUS não fornece, que depende, essa pessoa com deficiência depende dessa medicação para o tratamento dela. Então, vai juntar o quê? Notas fiscais desse medicamento, vai juntar notas fiscais dessas fórmulas, vai juntar laudo médico do especialista que prescreveu essa medicação, essa fórmula, o nutricionista que prescreveu a dieta diferenciada, de forma justificada. E isso vai servir também como abatimento para esse cômputo da renda per capita familiar. Perfeito. Quer dizer, é uma análise mais humanizada, né? mais equitativa. E aí, o que foge disso e ainda é indeferido, a pessoa ainda tem o direito de recorrer à via judicial para conseguir discutir a concessão ou não do benefício assistencial. Porque, na verdade, eu vejo muito, isso é como regra, tem que ser 1/4 de salário mínimo e tem que ser ou idoso ou deficiente. Ah, não, mas moram 3 pessoas e ultrapassa pequeno valor de 1/4. Às vezes ultrapassa o valor assim, R$10. O que são R$10? Exatamente. Né? E é um benefício que vai fazer toda a diferença, porque qual é o ânimos social da lei? É promover dignidade humana a quem não tem condições de se autodeterminar em sociedade. Então, com o fundamento da dignidade humana, você consegue, muitas vezes, reverter indeferimentos administrativos na via judicial. Por exemplo, em tese, você não poderia acumular. Isso são avanços ao longo, desde a concessão, porque a lei é de 93. Nós temos avanços, mesmo que esses avanços sejam lentos, mas temos avanços. Hoje você pode acumular um BPC idoso com um BPC deficiente. Hoje você pode acumular, por exemplo, 2 velhinhos idosos. Ele é aposentado, ele é uma pessoa que está amparada pelo regime previdenciário, da Previdência Social, mas essa aposentadoria dele é de um salário mínimo. E aí a senhorinha ou senhorinho, normalmente é a senhora que sempre foi dona de casa, ela nunca trabalhou, mas como eles são idosos, pelo estatuto da pessoa idosa, pelos tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, que protege a pessoa idosa, a pessoa com deficiência. Então, o BPC também pode ser concedido a essa senhorinha para esses 2 sobreviverem. Mas tem que ser, a aposentadoria dele tem que ser limitada a um salário mínimo. Entendi. Senão ele não pode acumular, entendeu? Da mesma forma, BPC, a pessoa idosa, aí às vezes essa pessoa idosa cuida de uma pessoa com deficiência. Tem um filho com síndrome de Down, tem um filho com quadro de demência, porque a gente vê muitas histórias assim. E tem um filho que ficou tetraplégico. Nunca contribuiu para na vida. Vai ter um membro da família que não vai poder trabalhar, porque tem que ajudar. Exato. As pessoas que cuidam são finitas. Exato. E aí o que ele vai fazer? Vai sobreviver como, né? Exato. E é com base nesse fundamento que aí vieram as ações civis públicas que trouxeram essas vantagens. Aí que a gente vê a importância de um profissional que sabe
o que tem que ser pedido, Exato. qual a documentação necessária. São minúcias que muitas vezes você está ali como... Imaginar, não, eu tenho direito, vou lá pedir meu BPC. Não é assim, né? Existem minúcias que só um profissional habilitado, como a doutora Elisa, que sabe exatamente o que pedir, né? Então, se hoje você está passando por algum problema aí, teve um benefício, o BPC foi negado, talvez você não tenha montado o processo administrativo ou quem lhe assessorou teve algum equívoco. E aí é possível resolver. E aí, na dica de hoje, aqui do Dr. Vê-se Podcast, a gente recomenda a doutora Elisa Duarte, que sabe exatamente o caminho a ser tomado para que você tenha seu benefício deferido, pode ser judicialmente ou administrativamente. Isso. E como é que a gente consegue chegar até você, doutora Elisa, para tirar todas essas dúvidas? Eu vim aqui para falar da atualização e acabei não falando. Só pegar 10 segundos desse... Vou falar rapidamente, a gente precisa falar sobre isso, porque é importantíssimo. Da atualização cadastral. Hoje você entra lá no site do INSS, www.gov.br/meuinss. Lá embaixo você vai ver um íconezinho que é sobre a atualização cadastral do BPC. As pessoas que não têm atualização cadastral atualizadas há 48 meses, 4 anos, elas precisam entrar nessa relação, porque essa relação está lá. Se o seu nome estiver lá, você vai procurar o CAD único mais próximo da sua casa. Municípios de pequeno porte, o prazo são 45 dias. Se você... Municípios de médio e grande porte, as grandes metrópoles, são aqueles que têm número de habitantes superior a 50 mil habitantes. Então, você vai ter 90 dias, até 90 dias para fazer a sua atualização cadastral. Se você perder o prazo, seu benefício vai ser suspenso. Ah, doutora Elisa, pode restabelecer? Pode. Mas quem tem fome tem pressa, como diria o nosso querido saudoso Betinho. E aí, o que vai acontecer? Seu benefício vai ser suspenso, você vai pedir reativação e o INSS hoje, infelizmente e tristemente, não tem infraestrutura necessária para atender você com eficiência. Você precisa comer, esse benefício é para você pagar suas contas e você colocar comida na mesa. E isso vai demorar 90, 120 dias. Então hoje, não deixe de atualizar seu cadastro no CAD único. Então, hoje, a pessoa que já recebe o BPC... tem que ir lá e fazer a atualização. Isso, primeiro ela vai consultar lá no sistema se o CPF dela está listado lá. Entra no www.inss.gov.br/meuinss. Tem um linkzinho ali embaixo, não precisa entrar com login e senha, é só clicar ali, colocar o CPF, se seu nome estiver ali, você vai saber que tem que ir no CRAS mais próximo da sua casa. Pronto, já viu? A dica foi assim, o fechamento com chave de ouro, né? E aí, como é que a gente consegue? Tô com dúvida, não sei acessar. Procura a doutora Elisa Duarte. Como é que a gente faz contato com a doutora Elisa? Meu Instagram é @elisa_duarte advocacia, tudo junto. Eu tô lá no Instagram e aí, a partir daí, vocês podem entrar em contato comigo que a minha equipe e eu mesma vamos ter o maior prazer de tirar as dúvidas. Foi um prazer de novo ter você aqui, esse nosso bate-papo. É sempre The Flash. A gente precisa ter mais tempo, né? Porque, nossa, são muitas dúvidas. E para você que ficou com a gente até aqui, entre em contato com a doutora Elisa e veja lá se seu nome está lá no BPC para fazer a atualização do cadastro. Não perca o seu benefício. Então, até já. Até o próximo bloco.